A história do futebol americano esbarra com a história do futebol americano universitário, que deu origem ao esporte profissional e após muitas mudanças no esporte, desde sua origem no século XIX e até uma proibição pelo presidente Roosevelt em 1905, hoje o esporte se consolidou e movimenta bilhões de dólares todos os anos. Descubra hoje aqui no canal a história desse esporte. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Para quem não conhece esse canal é aqui dedicado a falar de moda, esporte e etc. E também onde eu compartilho um pouquinho da minha jornada ao mundo esportivo. Estamos aqui nesse mês de fevereiro, para quem não sabe, além dos Jogos Olímpicos que vai estar acontecendo aí durante o mês, também é o mês que ocorre o Super Bowl. E adivinha, gente, eu decidi fazer um mês dedicado ao futebol americano. Gente, deixa bastante like, que eu confesso que não foi fácil fazer esses vídeos, porque realmente eu saí completamente da minha zona de conforto, porque apesar de eu morar aqui nos Estados Unidos, não, gente, eu não sou uma pessoa que acompanha tanto futebol, tenho melhorado, então assim, gente, eu fiz bastante pesquisa, estudei bastante para fazer esse vídeo, e eu decidi, né, fazer diversas partes para não ficar, pro vídeo também não ficar maçante, né, assim, só para dar uma pequena introdução. Futebol americano para eles aqui é como se fosse o nosso futebol, e eu tô bastante empolgada de fazer esse vídeo, mas é claro que esse também foi bem desafiante, né? Esses vídeos que vão seguir agora no mês de fevereiro, eu espero realmente que vocês gostem. E antes de começar o vídeo, né, aquele ritual que eu sempre peço, se vocês puderem deixar o like, compartilhar com seus amigos e se inscreverem no canal. E bora pro vídeo! Então, gente, eu vou falar hoje muito mais sobre o futebol americano voltado para as universidades. Aliás, não posso deixar de falar sobre a minha camiseta da USC. A USC é a University of South California, que é uma universidade aqui, né, da Califórnia, aqui da Califórnia não, porque eu não moro na Califórnia, mas eu moro próximo à Califórnia, eu moro como algumas horas da Califórnia, eu moro no estado de Utah. E decidi usar ela porque é um time que eu acompanho, espero, então, né, não posso deixar de fazer uma merchan. E na realidade, vocês vão entender ao longo do vídeo que o futebol americano, ele se originou com o futebol universitário e como que tudo isso se iniciou. Na realidade, o futebol americano, ele data do final, mais ou menos final, 1800 e pouco, final do século XIX, quando alguns estudantes americanos se mudaram para a Europa e trouxeram na bagagem, de volta, né, aos Estados Unidos, o rugby. Na verdade, o futebol americano, ele começou como o rugby. Então, eles foram para lá, gostaram do esporte, falaram, pô, a gente bem que podia adaptar para a realidade americana. E tem alguns nomes bastante importantes nesse desenvolvimento do futebol americano. Então, tem em mente, ele se originou com o rugby, depois que alguns estudantes americanos voltaram da Europa. Falaram, esse esporte é legal, vamos tentar adaptar. E quando foi mais ou menos, quando voltou, né, para os Estados Unidos, um treinador e também ex-jogador de futebol chamado Walter Camp, ele ficou conhecido como o pai do futebol americano. Vou deixar a fotinho dele aqui para vocês saberem de quem eu tô falando e ligar o nome à pessoa. Ele que criou as primeiras regras do futebol americano. Isso lá do século XIX, final do século XIX, que ainda não era tão organizado. Mas também a gente não pode deixar de falar aqui também de outros coaches. Não só o Walter Camp foi muito importante para o desenvolvimento desse esporte, ele criou as primeiras regras, mas também a gente não pode deixar de mencionar o head coach e o Walter Warner, que também ajudaram bastante nesse primeiro processo do futebol americano. E no geral era sempre jogado nas faculdades. O primeiro jogo, vocês vão ver que tem algumas peculiaridades quando a gente fala do primeiro jogo de futebol americano que foi feito. Várias faculdades vão tentar atribuir a elas, mas datado, vou colocar meu óculos porque eu não gosto de perder datas, e o primeiro jogo ele foi no dia 4 de junho de 1875 entre a Universidade de Harvard e a Universidade Tufts. Esse foi o primeiro jogo já com algumas regras já mudadas, tá?
Porém, tem 1865, a Universidade de Rutgers, eles até hoje, eles dizem que eles são, na realidade, o berço do futebol americano, porque foi o primeiro jogo documentado do futebol americano. Então, e esse jogo foi lá em 1869. Só que aí até hoje, eles falam, a Universidade de Rutgers se autodefine como berço, tá? Só que quando a gente fala do jogo, como ele é mais ou menos, óbvio que ainda teve muita mudança, vocês vão entender ao longo do vídeo, mais ou menos como ele é jogado hoje, o jogo oficial mesmo, como o primeiro oficialmente, já com as novas regras, foi entre a Universidade de Harvard e a Universidade McGill em maio de 1874, tá? E depois desses jogos, a Universidade de Columbia e Harvard se reuniram em 1876 para lançar a IFA, que é a Intercollegiate Football Association, que era basicamente para definir algumas regras do futebol e também já começar a definir pequenos campeonatos entre as universidades. Ao longo do vídeo também eu vou falar para vocês por que esses jogos universitários são tão importantes para os atletas e como que ajuda não só no desenvolvimento do atleta, como o atleta mesmo, mas também até no desenvolvimento pessoal, vocês vão entender o porquê. Elas fundaram, né, a IFA, e a Yale, que é também uma universidade muito forte, acabou ficando de fora, pelo único motivo, que eles discordaram de algumas regras que foram impostas, mas posteriormente eles aderiram ao IFA, ou IFA, traduzindo para o português, e eles aderiram e ficou tudo bem. Na verdade, a discordância deles era entre o número de jogadores, porque sim, gente, até o número de jogadores não era algo assim muito bem definido. Então, como vocês podem ver, parecia que estava tudo indo muito bem, muito bom. Quando foi em 1905, 18 estudantes universitários morreram em decorrência do jogo. Porque, assim, é um jogo que tem muito contato, não tinha tantas regras definidas. Então, o então presidente na época, o Theodore Roosevelt, fotinha aqui na tela, ele ameaçou realmente extinguir o jogo. Não existe mais futebol americano caso não fosse mudado algumas regras. E entre eles, vocês vão ver que teve muita mudança, inclusive nos uniformes, que hoje você vai ver que tem proteção em praticamente no ombro, na cabeça, praticamente no corpo inteiro. Naquela época tinha um singelo capacetinho de couro que realmente não afetava em nada. E vocês vão entender que até hoje também o futebol americano ele é ainda muito discutido por conta de lesões na cabeça, né, chamadas concussions, que acaba prejudicando muito, e até hoje ainda existe essa discussão, mas segura aí que ainda vou ter mais informação para vocês. E aí depois de todo praticamente esse impor, né, do então presidente Theodore Roosevelt, eles fizeram a NCAA, que é National Collegiate Athletic Association, que regulamentava o jogo, não só, tipo, regras, mas também questões de segurança, como que deveria ser jogado. Isso melhorou muito a questão do jogo. E ela foi criada em meados de 1905, e também a NCAA, ou NCAA, ou NCAA, traduzindo por português, eles também organizam as divisões do futebol. Como tem no futebol brasileiro normal, o soccer que fala aqui, eles também têm as divisões. A divisão 1 são das faculdades maiores, que tem um orçamento maior para os jogos. Para vocês entenderem, tem faculdades que tem um estádio aqui para até 100 mil pessoas. Então, gente, realmente é um esporte que movimenta muito dinheiro. Como eu falei no início do vídeo, movimenta cerca de 20 bilhões de dólares por ano entre futebol universitário e futebol americano e futebol profissional. E mesmo assim, mesmo futebol de universidade, dos colleges aqui, eles também faturam muito dinheiro. Tem muito fã, o pessoal vai para o estádio, o pessoal torce, e tem sponsor, tem tudo. Então, assim, é muito grande aqui.
realmente comparado com o nosso futebol no Brasil, né? E é imenso. Para vocês entenderem como que funciona, eu acho super legal. Lembra que eu falei há pouco que não só ajuda o atleta como na parte atleta, né, do desenvolvimento atlético, digamos assim, mas também no desenvolvimento profissional, porque na realidade eles não ganham salário, porém eles ganham uma bolsa de estudos que paga 100% da faculdade. Gente, as faculdades aqui são muito caras. Por exemplo, um curso de Harvard, às vezes o semestre chega a custar $80 mil. Então vocês imaginam, um semestre, tô falando. Então você imagina ganhar uma bolsa de 100% para jogar pela faculdade, e eles também ganham tudo que é tudo que é relacionado aos custos de vida deles, seja moradia, alimentação, os livros, material, tudo que eles precisam, e tudo. Então assim, eles não ganham um salário mesmo, mas se você botar na ponta do lápis, por exemplo, se a gente for falar de uma Harvard, por exemplo, que sei lá, uns $80 mil por semestre, eles estão ganhando muito, né? Se for, imagina, um semestre, divide isso, todos esses custos, valor de mensalidade, valor do semestre, né? Que aqui é semestral, valor do semestre, mas todos os custos com alimentação, moradia, vai dar um salário de, sei lá, não parei para fazer a conta, mas vai dar um salário bem alto. Provavelmente, sei lá, se fosse mesmo ganhar em dinheiro, ia dar, sei lá, uns $8 mil, $10 mil por mês. Então, assim, é bastante dinheiro. Mais até, na realidade, não parei para fazer a conta. Então, eles fazem essas divisões. Tem a divisão 2, assim como no futebol, que são faculdades menores e jogam menos campeonatos. A divisão 1 é a que joga mais campeonatos. Essa divisão 1, ela é dividida em... eu vou depois fazer um vídeo só para explicar todas as regras, porque senão o vídeo vai ficar imenso e vai ficar meio assim, sabe, tipo, difícil de acompanhar e cara, meio que chato. Então, vou só falar, tipo, no geral, ela é dividida na FBS e FCS. FBS é a Football Balls Subdivision e a FCS é Football Championship Subdivisions. A Football Balls FBS, ela joga os balls, né? Tem esse nome ball, que é tipo, traduzindo em português, tigela, que o que deu, né, origem a esse nome, né, tigela, porque realmente o estádio Pasadena, na Califórnia, ele tem esse formato de tigela. Então, eles adotaram esse nome para todos pro jogo, né, para todos os jogos. Então, eles fizeram, né, essas adaptações e cada time, eles jogam entre si. No geral, tem 78 jogos por temporada e é um total de 12 jogos. Desses 12 jogos, cada time, para se classificar para a próxima fase, eles têm que ganhar pelo menos 6. A única exceção é quem joga contra a Universidade do Havaí, que aí eles têm direito a jogar mais um jogo, até pela distância e tudo mais. Então, eles têm direito a jogar 13 jogos, tá? Eles jogam mais um. Quem se dispõe a viajar para o Havaí, que fica um pouco distante, eles acabam essa é a única exceção à regra. E mesmo assim, depois de tudo que foi criado, o futebol universitário ele ficou gigante. E de um certo ponto, ele chegou quase que ficar até tão mais importante no início da década de 1920, 1910. Ele era quase tão, ou até mais importante do que o futebol profissional, o que levou em 1922 a NFL criar o Super Bowl, porque era uma forma de, de realmente colocar num outro patamar, como se fosse lá os campeões dos campeões, os times mais fortes. Aí criou o Super Bowl, que ocorre, né, afinal, em todo mês de fevereiro. Então, por isso até que a gente está fazendo esses vídeos hoje. Mais alguma informação, eu vou deixar para fazer um outro vídeo falar apenas do futebol profissional. Ela foi criada em 1922, só para datar. Eu vou separar um vídeo só para falar de futebol profissional. Hoje eu decidi focar só no futebol universitário, que na realidade foi o futebol universitário que deu origem ao futebol profissional. Então, assim, a origem do futebol americano, ela se deu nas universidades devido àqueles estudantes que viajaram para a Europa em meados do século XIX e trouxeram esse esporte, fazendo essa adaptação do rugby para o futebol. E aí, pessoal, vocês já conheciam, né, algum desses dados? Vocês gostaram do vídeo? Deixa aqui a sua opinião, deixa
alguma informação, alguma sugestão de vídeo que vocês gostariam de receber aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Se ainda não deixou seu like, deixe seu like, compartilha. E se não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, que na realidade é na próxima segunda. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!